Olá, aqui estamos mais uma vez para comentar verdades que no Brasil são escamoteadas de você, cidadão. Os políticos, até mesmo os da direita, não têm coragem de confessar o seu próprio fracasso muitas das vezes. Não um fracasso pessoal, na sua vida pessoal, um fracasso como político. Por que eu estou falando isso? Eu venho falando há muito tempo que, infelizmente, a nova ordem mundial, eu até nem sei se no programa em questão já era dado esse nome a ela, mas eu falo, tem mais de 30 anos que eles estão investindo e comprando consciências no mundo inteiro. Não é só aqui não, é no mundo inteiro isso. E o cidadão, eu acho que é americano ou inglês, mas acho que é americano, há 30 anos atrás, no seu programa, que passava acho que era Discovery, na Rede Globo, numa das filiais da Rede Globo, na TV a cabo. E ele dava inclusive nome do principal mentor na ocasião, naquela época, que ainda não contava com participação tão grande de George Soros, e cujo garoto propaganda era o Al Gore, ex-vice-presidente americano, e que já fazia as palestras sobre meio ambiente, direitos humanos, tal, todos eles com a arrecadação de criar um clima melhor para que os cidadãos do mundo se comovessem e contribuíssem financeiramente para essas causas. E aí criaram, já falei aqui, criaram Greenpeace, Human Rights, Médicos Sem Fronteira, Acnur, tudo isso foi criado por esse grupo da nova ordem mundial. Inicialmente eles bancaram as despesas até que, e isso foi um prazo muito curto, começasse a dar o retorno, porque tem gente no mundo inteiro colaborando financeiramente com essas empresas, que são, na verdade, parte da nova ordem mundial. Quando eles viram que o processo ia ser muito demorado, eles começaram a fazer o quê? Entrar na internet. Eles falaram, opa, agora aqui na internet é mais rápido, porque nós não vamos ficar tão dependentes da mídia oficial, não oficial de governos, da mídia existente até então, a grande mídia, televisão, rádio, jornais, etc. E vamos nos aproximar muito mais do cidadão, sem a interferência. Mas até hoje eles ainda usam CNN, Globo, Bandeirantes, todas recebem recursos da nova ordem mundial para fazer esse papel sujo e podre que fazem no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Eu até, de vez em quando, eu lembro, muitas das pessoas devem ter visto. Você viu um filme uma vez com o Arnold Schwarzenegger, o Arnold Schwarzenegger, em que a tática do pão e circo, que funcionou desde a época da Roma Antiga, continuava funcionando. E isso era rodado nos Estados Unidos, onde existe outro mundo no subterrâneo das cidades, e lá, digamos assim, nos Estados Unidos fizeram esse filme que mostrava que já naquela época, e esse filme também já deve ter uns 20 anos, mas naquela época tudo acontecia como acontece hoje, onde a internet transforma tudo no seu jogo de interesse. E naquela época tinha o Arnold Schwarzenegger lá, que ele na época eram, digamos assim, gladiadores da época moderna, com armas que emitem raios elétricos e tal. E todos tinham um grupo de uns 4, 5, 6 gladiadores oficiais que derrotavam todo mundo. Então, se o cara tivesse qualquer suspeita sobre o seu procedimento com relação a ser um adversário dos governos de então, ele era levado lá, dava a oportunidade dele combater esses gladiadores, mas acabavam sendo mortos. Até que surgiu o Schwarzenegger, e, para surpresa de todos, ele começou a derrotar um por um. Claro que a televisão não mostrava,
Na época não era internet, era televisão. A televisão não mostrava, a televisão transformava as derrotas dos gladiadores deles em pequenos percalços e que eram ultrapassados pelo Arnold Schwarzenegger e tal. Até que uma turma que também estava contra aquela época, a oposição, mas era a oposição do bem, conseguiu entrar no sistema que produzia essas imagens falsas, fictícias, e mostrou a realidade. E aí aquele governo caiu e o povo se revoltou e foi para a rua e acabou com tudo aquilo. Eu ainda não vi essa segunda parte acontecer, do povo ir para a rua se revoltar e fazer a sua parte. Mas a primeira, nós estamos vendo hoje na internet. Gente, eu quero deixar claro para vocês, não existe nenhum órgão desses que seja independente. Todos eles, não, Sérgio, mas o youtuber, o dono é fulano de tal, o Facebook, o dono, não são donos, são tomadores de conta, testas de ferro. Os donos mesmo são os bilionários, tipo Soros, Bloomberg e outros mais, que são os donos realmente disso tudo aí. Esse povo trabalha para eles. Você está vendo agora o que eles estão fazendo. Esses dias suspenderam a programação dos Pingo nos Is porque eles transmitiram ou retransmitiram o pronunciamento do Trump. Foram tirados do ar. E depois, agora nós estamos vendo todo dia eles tirando quem eles querem do ar. E eles não têm esse direito. Por quê? Porque a lei, inclusive, os protege. A lei fala que quando essas redes retransmitem opiniões ou colocações de terceiros, elas não são judicialmente responsáveis por nada. O responsável é quem fez a matéria, quem se pronunciou. A ação da justiça é contra esse cidadão, não contra a rede. A rede é impune, ela não pode ser punida. Mas eles alegam que, para poder se defenderem de futuros imprevistos jurídicos, tiram do ar quem eles querem. Se a pessoa tiver uma ideia que não combine com o propósito deles, é tirada do ar. Mas eu quero deixar bem claro que eu fico triste, porque os políticos, de maneira geral, não têm coragem de falar a verdade. Eu até não minto, eu sou até admirador da deputada Bia Kicis, mas ela também é outra covarde. Ela, na sua explicação sobre esse fato, inclusive, falou, não, porque quem tem que tomar atitude, quem tem que ver agora é o povo. Mas fala de que jeito que o povo tem que fazer isso, porque pelo voto nós te elegemos. E o que você está fazendo aí? Nada. Você não confessou que um projeto que você fez aí para alterar alguma coisa nessa área não passou nem na Comissão de Constituição e Justiça. Então, minha filha, não fala que o povo, porque o povo vai entender o seguinte, não, eu tenho que aprender a votar. O povo já aprendeu a votar, votou corretamente no Bolsonaro, votou em você, te elegeu. Fala que se o povo não tomar atitude de força... Ó, Sérgio, mas você está falando em arma? Também, se o povo não for para as ruas, e armado, inclusive, eu não estou falando que tem que usar arma, não. Eu só estou falando que tem que ir armado para impor respeito. Nada vai mudar. Nada vai mudar. Você viu, nós demos a votação que demos para o Bolsonaro, colocamos ele lá quase como imperador. O cara, um cagão, porra. Não fez nada. Olha o que aconteceu agora nessa eleição de prefeito aí. Os candidatos, poucos eu sei, mas que tiveram a bênção do Bolsonaro, tomaram pau até unir. O povo está desanimando. O povo não está vendo o resultado daquilo que ele sonhou. Eu não minto, eu coloquei o Bolsonaro. Ah, Marcelo, você é extremista? Sou. Mas eu coloquei o Bolsonaro lá achando que ele ia ter força e poder para resolver esse trem. Não, Sérgio, mas ele não tem esse poder todo que você está achando. Então usa a força, caralho. Então usa a força. Alguma coisa tem que ser feita para mudar o quadro que está aí. Aí fica lá, não, porque agora o Rodrigo Maia vai sair. E aí, porra, não é possível que vocês possam acreditar que uma pessoa, Rodrigo Maia, presidente da Câmara,
possa ter mais força do que Bolsonaro, presidente do Brasil. O Rodrigo Maia não faz o que faz sozinho. É porque tem um bando de copincha, vagabundo ao lado dele. E quero deixar bem claro para vocês, nada do que está aí vai mudar com a eleição que vai ter agora de Câmara e de Senado. Os candidatos não muda nada, são tudo bandidos, todos eles respondem processo por corrupção, tudo quanto é tipo de crime que você puder imaginar. Tá lá no Senado, lá, porque o Bolsonaro cortou o Columbre, não vai chamar ele para ministro, pô, só faltava, era mais fácil o Bolsonaro dar um botão para ele do que colocar de ministro, porra. Aí não é possível, um cara que não fez nada do que o Bolsonaro precisava, fez meia dúzia de coisinha que não fede nem cheira, e a turma inventando, porque o Bolsonaro não vai colocar ele lá, mas porra, só faltava. Se colocasse ele lá, eu ia estar do Bolsonaro. Não, no sentido sexual mesmo. É isso que ia dar, ué. Ué, não é possível. Então, nada vai mudar, gente. A própria Beatriz já falou que eles não têm força. Os projetos que eles apresentam para tentar mudar o Brasil, o que ela tem lá? 13 votos. Hoje não tem mais do que 13 deputados que seguem Bolsonaro. 13 votos. E não vai mudar nada. Qualquer um que se eleja na Câmara ou no Senado, vai tudo continuar com mudança no quartel de Abrantes. Não vai mudar porra nenhuma. Eu não minto para vocês, eu não consigo mais esconder a verdade. E eu não vou ficar aqui, que nem eu vejo muito youtuber de direita, não, porque o povo precisa agir. O povo, falando toda hora em nome do povo, como se o povo fosse fazer o quê? Votar? Olha o que adiantou. Olha a votação que teve o Bolsonaro. Mudou o quê? Não mudou porra nenhuma. O roubo continua do mesmo tamanho, gente. É que não tem ninguém de peito. E outra, não tem como agir democraticamente. Por quê? Porque o jurídico está todo na mão deles. Nada que entre no jurídico para resolver o problema brasileiro ou para diminuir o problema brasileiro vai acontecer. Eles já estão no esquema. Durma com um barulho desse, vai. Tchau pra você.